Bom, hoje eu queria chamar atenção para um fenômeno curioso que, quando você tem uma economia vibrante, quando você tem uma economia complexa, quando você tem uma economia que não é dependente de um item, você tem alguns países que são dependentes de uma coisa só. Quando você tem uma economia como a brasileira, as coisas vão acontecendo e aí você vê que o país tem sim uma vida própria. E é muito interessante. E há consequências de ter uma vida própria, porque o governo tem que ficar atento, as autoridades têm que ficar atentos, nós temos que ficar atentos a essas mudanças. Então, tem lá um Brasil do Brasil oficial, né, o Brasil do governo central, o Brasil do Congresso Nacional, que quando está em sintonia com a sociedade, toma medidas certas. A reforma tributária é um exemplo de medida certa, que vem, não digo na hora certa, porque tem 30 anos que a gente está discutindo isso, poderia ter vindo a qualquer momento, mas veio agora. Importante decisão, importante texto que vai agora tramitar no Senado no segundo semestre, para o Brasil ganhar um caminho de organização tributária compatível a essa complexidade, com essa complexidade de que eu estou falando. E eu vou citar aqui exemplos pontuais para mostrar como as coisas andam, independente dos desejos, dos desígnios, das vontades, das canetas oficiais. Olha só que interessante. Você pega o que está acontecendo no turismo brasileiro, crescendo num ritmo impressionante. Coisa de 10% ao ano. Uma coisa louca. Claro, a gente sai de uma pandemia, claro, a gente sai de uma demanda reprimida, claro, a gente sai das pessoas dentro de casa querendo fazer alguma coisa. A área de serviço é uma área que vem crescendo justamente porque as pessoas querem ir aos restaurantes, as pessoas querem se cuidar, as pessoas querem cuidar do lazer. Então, o turismo, hotéis bombando, em todas as áreas, turismo de luxo, turismo de classe média, voos. Quem vai para o aeroporto fala, pô, nem parece que tem crise, nem parece que tem crise. Não, tem que lembrar que economia não é só o dinheiro em si, é a emoção, são as vontades. A gente vive para trabalhar quase, e quando a gente tem um tempo livre, a gente quer descansar, a gente quer aproveitar, a gente quer usufruir. Então, é teatro, é cinema, é o cinema com a pipoca, é o cinema com 2 pipocas, é passear. E as pessoas estão fazendo isso num ritmo maior do que faziam antes. Claro, tem a crise, a taxa de desemprego, os desafios, a conta que não fecha, isso tudo continua, mas você vê um movimento vibrante, né, movimento importante, e com algumas ações e pessoas, você vendo lugares cheios, o que é uma coisa incrível, muito impressionante. Outra coisa inacreditável é o ritmo do agronegócio. É uma coisa que parece, você fala, não é possível. E de fato, uma safra impressionante, colhida numa condição climática extraordinária, 2 anos de alguma dificuldade e que vem em seguida uma safra maravilhosa, e isso gera uma demanda por serviço também, por infraestrutura, como no turismo também gera uma demanda por infraestrutura. E quando a gente tem demanda por infraestrutura, a gente precisa, aí sim, abrir os olhos todos. Para que isso que eu falei aconteça em vários setores, para que isso que eu falei tenha vida longa e não seja um surto, um voo de galinha, precisa ter infraestrutura. No turismo, a gente está falando em mais voos, a gente está falando em mais aeroportos melhores, com mais condições de receber as pessoas, rodoviárias, estrutura não só aeroportuária, não só rodoviária, mas as rodovias. Precisa ter mais qualidade, mais entrega para atender esse aumento de demanda, que é uma demanda nacional e é também uma demanda internacional. Então, para que a gente possa receber melhor quem vem de fora, para que a gente possa oferecer aquilo que quem vem de fora quer, que é mais voo direto para os lugares onde as pessoas vão, isso tudo é infraestrutura e é preciso ter uma demanda. Na área do agronegócio, então, é uma coisa impressionante. A gente precisa ter investimento em infraestrutura. E agora parece que vai andar.
um dos projetos mais importantes de infraestrutura, que é a Ferrogrão, né? A Ferrogrão, ela alimenta com a oportunidade de escoamento muito melhor do que tem hoje, o estado do Mato Grosso, levando a oportunidade de mandar o grão para o porto de Miritituba, no Pará, numa distância que não chega a 1.000 quilômetros, que hoje esse escoamento todo ou vai lá para cima, para essa distância pela BR-163, à base de caminhão, ou vai para o porto de Santos, que está mais do que o dobro da distância, por ferrovia. Claro, quem hoje comanda as ferrovias não quer uma novidade, então você tem uma guerra em torno da Ferrogrão, guerra que virou guerra jurídica, foi parar no Supremo Tribunal Federal, guerra que virou guerra política, guerra que é uma guerra comercial e guerra de desinformação também. Chegou a circular um estudo atribuído à Universidade Federal de Minas Gerais, dizendo que a Ferrogrão iria desmatar 49.000 quilômetros quadrados na Amazônia, que é uma área importante, grande. E o número, o número correto são 10 quilômetros quadrados de desmatamento. 10 para 49 quilômetros já seria uma barbaridade, né? Um errinho razoável, mas 49.000 quilômetros quadrados é uma coisa inacreditável. Bom, olha o que é a guerra da desinformação. E você tem, portanto, essa ferrovia essencial. É um investimento de infraestrutura importante, uma obra de 25 bilhões de reais, uma obra que hoje é a BR-163, que é uma rodovia importante, que vai, como eu disse, em direção ao Pará, ela tem 4.000 caminhões por dia rodando ali. 4.000 caminhões por dia. É quase que um trem na forma de caminhão. 4.000 caminhões por dia. E quando você colocar o trem, a cada trem você transporta 400, o equivalente ao que 400 caminhões transportam. Isso significa economia de diesel, isso significa economia de tempo, segurança. É algo realmente muito impressionante. Aliás, tem um dado curiosíssimo, porque quando o grão sai do Mato Grosso rumo a São Paulo, ao Porto de Santos, que está lotado, Porto de Santos está lotado, saem em trens, alguns trens com 1,5 km. Quando eles passam por algumas cidades, Rio Preto, Araraquara, algumas cidades de São Paulo, por exemplo, formam verdadeiros muros de Berlim, muralhas intransponíveis para a cidade, é um colapso. Então hoje tem uma briga para você reduzir o tamanho dos trens, porque imagina um trem de 1,5 km que fica passando, você ferrou tudo, né? Então indo para cima é uma coisa muito melhor, é uma alternativa bacana e é infraestrutura. Então pega um exemplo desse. Nós estamos falando de se você aprova e a Ferrogrão vai começar a andar a partir do ano que vem, vai começar a andar. Você está falando de uma economia, preço de hoje, de R$60 por tonelada, e o Mato Grosso exportando, números redondos, 100 milhões de toneladas de grão. Você está falando em economia de 6 bilhões por ano de frete. Olha só o dinheiro que a gente desperdiça. E é realmente incrível. Por exemplo, ainda no mesmo Mato Grosso, né, o Mato Grosso tem um desafio que é a capacidade de estocar silo. Como é que estoca soja, milho? Precisa fazer um programa de investimentos de 10 bilhões de reais para poder estocar. E nós não temos essa capacidade de estocagem. E a produção de grãos no estado deve crescer nos próximos 10 anos mais de 50%. Né? Então, olha quantas oportunidades, quantos pontos aqui. Eu falei só do agronegócio Mato Grosso, né? Eu só falei agronegócio Mato Grosso grãos. Eu falei agronegócio Mato Grosso grãos, frete, né? Ou estocagem. Imagina o que tem no Mato Grosso para fazer, o que tem no Mato Grosso do Sul, o que tem no estado de Tocantins e nos outros estados brasileiros para fazer. O estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, as rodovias mineiras. Quanto tem que melhorar para continuar, para ficar ruim, né? A gente vê os estudos mostrando a qualidade das rodovias no Brasil, elas são assustadoras ainda.
são assustadoras, né? Muito o que fazer, muita coisa para transformar. E a nossa capacidade de investimento hoje, muito limitada. Então, tem um Brasil demandando mudança, tem um Brasil precisando de investimento. Esse investimento vai trazer eficiência. Esse exemplo da Ferrogrão é visível, né? 6 bilhões de reais por ano de economia só com frete, né? Fora emissão, que reduz de poluentes, economia de combustível, caminhão, segurança, vida, né? Regularidade, distância do porto ao centro consumidor dos grãos, tudo isso é uma coisa bacana. E tem outros projetos igualmente importantes no Brasil, em outras áreas, não só a rodovia, ferrovia, aeroporto, em várias áreas, energia elétrica. O Brasil vai ter que produzir muita energia elétrica. Quando a gente fala em descarbonização, a gente fala em aumento de energia elétrica. E o aumento de energia elétrica, por exemplo, a gente falou sobre isso de carros, né, ônibus, você tem que ter mais geração. E hoje o Brasil, comparado a outros países, consome uma quantidade de energia elétrica menor do que os países mais ricos. Se a gente avançar, se aumentar a renda, e vai aumentar, e tem que aumentar a renda do brasileiro, nós vamos precisar de muito mais, nós vamos consumir mais energia elétrica. Desenvolvimento é igual a consumo de energia elétrica. Casas mais iluminadas, casas um pouco maiores, mais gente morando em casa, menos gente morando em estruturas precárias, em residências precárias. E tudo isso é aumento de energia. Ou seja, precisamos produzir mais energia. E tem que produzir mais energia. Então, para onde a gente olha, a gente tem que fazer investimento, o que é ótimo, porque isso atrai capital estrangeiro, isso melhora a renda das pessoas, e isso mostra que existe um país que precisa ser transformado, um país onde é preciso fazer investimentos. Quem vai hoje fazer uma viagem à China, por exemplo, tendo feito uma viagem à China há 10, 15 anos, fica chocado com o que eles fizeram por lá. Quem vai e faz uma viagem à Coreia do Sul, naturalmente, e volta hoje, 10 anos depois, fica impressionado com o que aconteceu por lá. E isso é possível ver em algumas cidades na Índia, isso é possível ver em algumas cidades em outros países asiáticos, Vietnã, isso é possível ver em países africanos. Transformações importantes acontecendo. Ninguém está parado, está todo mundo se mexendo para poder proporcionar para a sociedade uma vida melhor. Não porque são todos bonzinhos lá fora e nós aqui somos bobinhos, não. É porque lá fora as coisas estão um pouco mais organizadas e a gente tem um desafio de organização. Um desafio de organização de agenda, um desafio de organização de harmonização das estruturas para poder fazer os investimentos. E eu dei aqui alguns poucos exemplos, né? Um exemplo do agro, um exemplo do turismo, que é onde está bombando. Mas tudo no Brasil tem condições de crescer. Não vamos crescer muito mais do que a gente está com crescimento aí de 2% contratado para esse ano, previsto para esse ano. Terceiro trimestre deve ter um crescimento muito baixo, próximo de zero. Quarto trimestre pode ter até um crescimento negativo para a gente ficar nesse patamar de 2 e pouco. Hoje estaria, se crescer 0 e 0 vai dar 2,3%, vai ficar na casa dos 2%. Para o ano que vem, a gente tem uma inflação tendendo ao centro da meta, os juros em queda, e a gente poder ver isso também acontecer nos setores industriais. Nós falamos muito da indústria aqui, porque a indústria está precisando realmente de um boost, né? Está precisando para poder ter uma oportunidade e poder crescer, mas para isso, juros baixos, inflação na meta, macroeconomia sob controle durante anos, porque senão o investimento industrial não vem. Enfim, eu não sei se você concorda, se você discorda, mas esse é o ponto de vista que eu tenho sobre esse assunto.